Quando a pessoa quer ter certeza de tudo nessa vida, basta bater um ventinho diferente e essa pessoa já se treme por inteiro. Tem gente que prefere pensar que tudo na vida tem de ser calculável, presumível, previsível. Se não for assim, a pessoa fica sem saber o que fazer. Você já conheceu aquelas pessoas que parece que medem cada passo da sua vida, né? Medem sua carreira, sua aposentadoria, com quem vai casar, quantos filhos vai ter. E a pessoa, quando ela é assim, né? Não é quando ela é assim, cada pessoa é de um jeito, mas quando a pessoa acredita que a vida é assim, né? Que a vida, se não for presumível, totalmente presumível, então não funciona. Claro que uma pessoa dessa está muito sujeita a viver com medo. Porque ela busca segurança, mas, no fundo, lá no fundo, ela sabe que o imponderável está sempre ali à espreita. Porque a experiência humana mostra isso, né? A não ser que você não tenha experiência da vida, mas quem tem pouca de experiência sabe que as coisas hoje estão de um jeito, amanhã muda tudo. Né? Quantas pessoas que eu já tive, que eu já perdi, pessoas que estavam ali com a vida tudo bonitinho, de repente a coisa virou totalmente, ou porque morreram, ou porque perdeu emprego, ou porque se separou. Né? A vida, ela é assim, o imponderável está sempre perto. Na verdade, o que eu penso é o seguinte, uma necessidade exagerada por segurança, quando a pessoa busca muito a segurança, isso é desespero de alma. A pessoa está desesperada, ela tá buscando algo porque ela está, na verdade, perdida. Ela não consegue aceitar que a vida é desse jeito. Que a vida é cheia de imponderáveis, de imprevisíveis, de coisas incalculáveis, né? Só que tem um problema. Esse medo e esse desespero faz as pessoas se sujeitarem muito facilmente a qualquer um que venha e fale assim, olha, fique tranquilo, eu estou cuidando de tudo, eu sei o que eu estou fazendo, eu garanto que tudo está sob controle e basta você seguir o que eu estou lhe determinando. Você está entendendo onde eu quero chegar? Essa necessidade por segurança, esse medo do imponderável, esse medo do incalculável, essa necessidade de ter tudo controlado, quando as pessoas percebem que as coisas não são assim, elas se submetem àqueles que prometem que vão deixar tudo sob controle. O medo forja escravos, tá? A verdade é essa, as pessoas com medo são facilmente escravizadas. E o que eu tenho visto hoje são pessoas que estão se deixando escravizar simplesmente porque elas têm medo, simplesmente porque elas não estão preparadas para lidar com o imponderável, estão deixando para que autoridades façam isso por ela. Deem pelo menos para ela a ilusão de que as coisas podem ser controladas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não podem. Não podem. Desde o começo, quando começou toda essa porcaria que a gente está vivendo, eu falei, isso não se controla. Você até evita, mas não se controla depois que a coisa dispara. A natureza vai ter que cumprir o ciclo dela. E basta você ver que em todos os países as ondas e os gráficos são muito semelhantes. Seja fazendo o que for, seja tomando a medida que for. Aquele país toma medidas mais restritivas, olha que exemplo. Aí você vai ver o gráfico, é semelhante ao país que não tomou medida nenhuma. Então veja bem. O que eu vejo são, diante dessa situação toda, autoridades, poderes, fazendo as pessoas se submeterem porque essas pessoas estão com medo.
porque essas pessoas não aprenderam a lidar com o imponderável. Nós vivemos uma era em que há uma ilusão de controle. Nós achamos que temos o controle de tudo, né? Tecnologia, essas coisas todas. É tanta ilusão de controle que os caras estão fazendo carros que dirigem sozinho, e carros que não erram, né? Não erram, não batem, não cometem erros. Isso isso cria uma ilusão de controle para todo o resto. As pessoas pegam essas tecnologias, a perspectiva tecnológica, que é calculável, que é medida, e trazem para a vida geral. Como se a nossa vida fosse igual ao ambiente tecnológico, só que a nossa vida não é. Então, se você quer ser livre, você precisa, antes de tudo, assumir que a vida é um risco. E um risco, assim, um risco fatal, um risco mortal. Nós somos, como Cristo falou, como o vento. O vento, você sente ele passando, você não sabe de onde ele veio, você não sabe para onde ele vai, e é isso que nós somos. Nós podemos calcular algumas coisas, podemos medir algumas coisas, fazer alguns planos, mas hoje a gente pode estar assim, sentindo-se protegidos, que tudo está dando certo. Amanhã, uma coisinha que aparece na sua vida, sabe? Um nódulo no seu corpo, um acidente de bicicleta, um acidente no jogo de futebol, um acidente no banheiro da sua casa pode mudar a sua vida por inteiro. Não é assim? Não é assim? Você compra um carro novo. Outro dia eu comprei um carro não faz muito tempo. Esses dias eu estava ali tive que desviar de uma rua, porque eles mudaram o sentido das ruas aqui do escritório. Peguei um caminho diferente, estava parado no semáforo, de repente sofro um tranco atrás. O cara de trás bateu em mim, aí eu fui falar com ele, né, para ver o que tinha acontecido. Ele falou, eu tô tomando os remédios. Você vê, graças a Deus não aconteceu nada, mas às vezes ele poderia dar uma porrada forte e tudo ali mudar por nada. Porque por um caminho diferente que eu peguei, que coincidiu com ele estar ali, coincidiu com um cara que está tomando uns remédios, está tendo uns problemas. Então veja, esse é o nosso mundo, o inesperado acontece. De uma hora para outra, tudo muda, o chão que está ali nos dando suporte foge e a coisa muda. Essa é a essência da vida. Essa é a essência da vida. Essa é a essência da nossa existência. É o imponderável. Eu ainda vou falar sobre isso com mais detalhes em um outro vídeo, mas assim, esse é o grande problema que as pessoas têm, por exemplo, com Deus. Muita gente prefere não acreditar em Deus porque a partir do momento que existe um Deus, existe o imponderável. As pessoas elas preferem ter uma ilusão do controle, né? Que são todas essas ideias, não só mecanicistas, mas até esotéricas, de conexões universais. O que é isso? Força de pensamento é ilusão de controle. Se eu forçar o pensamento de determinada maneira, de repente eu consigo controlar o meu destino, o meu ambiente, a minha vida. É tudo ilusão. Na verdade, o mundo, ou a vida, a existência, a essência dela é o imponderável. Tá? Tudo pode mudar de uma hora para outra e, vou falar uma coisa para vocês, tudo bem. Tudo bem. Que mal há nisso. Que mal há nisso. Pelo contrário, é isso que torna a nossa vida de alguma maneira deliciosa. É esse imponderável, né? Se fosse tudo ia ser tão chato. Se fosse tudo previsível, controlável, ia ser bem chato. Mas é o seguinte, se tudo, e aí eu quero chegar nesse ponto, se tudo que nós temos é tão efêmero, se tudo é tão frágil, bom, por que eu vou fazer um esforço exagerado para proteger isso? Não tem sentido. Não tem sentido nós abandonarmos as nossas famílias, não tem sentido nós abandonarmos as nossas vidas sociais, nosso trabalho, as pessoas que nós amamos, a vida em si.
para tentar salvar alguma coisa que vai se perder de qualquer maneira. Isso não está certo. Eu não estou falando de política pública, porque eu nunca falo de política pública, eu estou falando de vida individual. Eu estou falando da sua vida, estou falando da minha vida, sabe? Eu tive uma avó que faleceu esse ano, faleceu de câncer, e ela ficou o ano todo isolada. Quer dizer, ela perdeu o último ano da vida dela porque os filhos tinham medo de ir lá, porque os filhos tinham preocupação com ela, com a saúde dela. Ela acabou morrendo sem o contato com os filhos. Por quê? Porque essa tentativa desesperada de proteger algo que é frágil demais. Eu não estou aqui louvando a imprudência. Não é para sermos imprudentes, não é disso que eu estou falando. Vamos ser adultos e inteligentes e acreditar um pouquinho na liberdade de pensamento, de expressão, sabe? De filosofia, de pensar um pouco, não apenas a gente ser sempre todo mundo pensando reto e igual, não é assim, vamos pensar um pouquinho mais. Eu não estou louvando aqui imprudência, o que eu estou fazendo é postulando que as coisas sejam colocadas em seus devidos lugares. O que é importante? O que é importante? Gente, a vida, a essência da vida é essa, fragilidade e fugacidade. A vida é frágil e fugaz. A vida é frágil e fugaz. Por isso eu digo assim, a vida não é, as pessoas falam que a vida é para os fortes. Bom, de alguma maneira, mas não é bem para os fortes, não é bem para os corajosos. Sabe para quem é a vida? A vida é para aquelas pessoas que aceitam sua vulnerabilidade.